gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Bom dia a todos, bem-vindos ao podcast Absurdo. Esse será o primeiro episódio de 2020, um ano que grande parte das pessoas estavam a aguardar simplesmente para que 2019 acabasse de vez, né? Por favor. Eu acho que 2009 foi um dos anos mais longos para mim, teve uns 45 meses de chuva no Porto e uns 5 mercúrios retrógrados. No entanto, esse ano é o ano do horóscopo chinês, e que diz que vai ser um ano de abundância e de oportunidades. Que 2020 seja carinhoso conosco. Vamos começar o podcast a falar de um tema pertinente a essa altura do ano. E o tema é mudança. Mudança de tudo. De vida, de shampoo, de alma, de time. Mudança para coisas que nos façam felizes. E ser feliz vale tanto a pena que escolhemos esse tema para começar o ano. Bom, eu já comecei com esta mudança meio estranha em que sou apelidada de jogador de futebol argentino. Sim, Henrique, eu estou a olhar para ti, mas vou continuar, vou fingir que isso não aconteceu e vou apresentar as convidadas de hoje. Primeiro temos a Taylor Catclaw, que é tatuadora há mais de 10 anos e que está nesta coisa de mudar a vida das pessoas, porque a tatuagem faz isso mesmo, não é? E é uma mudança que fica para sempre, a menos que as pessoas depois mudei de ideias, isso é muito errado, fiquei a saber, mas e ela veio aqui para falar também dessas mudanças e de todas as outras que ela achar convenientes, das suas também, e a Sandra Portugal, que eu tenho aqui, que é uma multitasker, produtora, comunicadora, gestora de projetos, fizeste grandes eventos, fazes também campanhas políticas, todas essas coisas, mas parece-me que aqui a grande mudança foi que, para além de teres mudado de país, de continente, de repente também te viste a ser mãe, já perto dos 50, de forma algo inesperada. Absolutamente. Ok, pronto, então agora vou-vos passar a palavra para vocês também se apresentarem um bocadinho, melhor do que eu, certamente, e força, vamos a isto. Pronto, vou começar eu. Sou a Taylor, faço tatuagens. A questão da permanência é hilariante porque a gente pensa para sempre, nós vivemos tão pouco na escala do universo, mas mais ou menos para sempre, mais ou menos definitivo. É o meu primeiro podcast, nota-se. Ai não! Finalmente mudança, vou gaguejar muito. Sempre. No meio disto também me convidaram pela questão da mudança na minha vida pessoal, em que estou a fazer transição. E isso para mim também é tão definitivo como a tatuagem. Enquanto nos sentimos bem com o que estamos a fazer, é tudo válido. E é como a tatuagem, há quem goste, há quem não goste, mesmo com a identificação como nós temos com o nosso género. Uns dias sentimos-nos mais para as flores, outro dia vamos mais para a gravata ou qualquer coisa, e é completamente pessoal, é só uma pequena parte da nossa identidade, como as tatuagens. Sim, isto está tudo certo. Nós falávamos há pouco a propósito também da nossa comunicação e das frases que nós escrevemos e esta decisão de arriscar o ou, porque uma coisa não é ou assim ou assado, é assim e assado. Tudo vale. Estas famílias e as outras famílias, esta imagem, a outra imagem. Sim, é tudo junto. E a diversidade é o mais importante no mundo e em todos os aspectos, quanto mais nós tentamos rotular, encaixar, separar, mais há base para coisas mais e ódio e coisas. Sim. A diversidade, toda a gente cresce e toda a gente precisa de diversidade. Sim, sem dúvida. E Sandra? Eu sou realmente a mudança a acontecer permanentemente. Eu comecei também muito cedo a mudar tudo. Acho que os meus primeiros anos de vida, até aos 10, foram mais ou menos estáveis, não é? Nasci numa aldeia, vivi ali, fui à escola primária, depois fui para um colégio interno,
Depois, 2 anos depois, acabei por perder a minha mãe e fiquei um bocadinho ali sem norte. Logo a seguir percebi que odiava o colégio onde estava, mas não tinha alternativa, tive que ficar lá durante um período. Quando acabei o colégio era para ir para a faculdade, mas achei que melhor era ir conhecer o mundo e fui viver para Paris. Depois de estar em Paris 2 anos, voltei para Portugal e andei sempre um bocadinho à procura, sempre com a mala às costas, tinha uma mala de porte. Já tinha a mala pronta. Eu tenho problema na mala, sempre com a mala às costas e nunca tenho muito mais do que isso. Vou tendo aqui um candeeiro, depois tenho ali um quadro, depois às vezes tenho ali as coisas numa arrecadação, vou andando de um lado para o outro por causa disso. Portanto, fui mudando e a dada altura mudei também de continente, mudei de casamento, mudei de continente. De casamento já mudei mais do que uma vez, também não foram assim tantas, mas fui mudando. Aliás, até o meu trabalho tem esta característica. Eu gosto de projetos, portanto, eu faço coisas que acontecem num determinado momento do tempo, às quais dedico toda a minha energia, mas que depois acabam e eu tenho ali aquele período refratário em que fico muito necessário de um dia e não sei o quê, estou de ressaca e depois para a frente e já estou a pensar noutras coisas, às vezes mais do que uma ao mesmo tempo. Portanto, no trabalho foi sempre assim, trabalhei em agência, depois trabalhei do lado do cliente, trabalhei sozinha, trabalhei em agências grandes, trabalhei em agências pequenas, trabalhei em política, trabalhei na área corporativa, e vou trabalhando em muitas coisas e realmente, pronto, depois já há 2 anos recebi o presente da minha vida, não é? Que é ter um filho que me apareceu assim no colo com 8 anos, quando eu não esperava, sempre quis ser mãe, mas não esperava nada que isso me acontecesse. E, portanto, numa altura em que eu estava cheia de certezas absolutas na minha vida, fui confrontada com a necessidade de acreditar que talvez haja milagres, que é uma coisa assim um bocado estranha quando tu achas que tens a vida controlada e não tens, nunca tens, não é? Na verdade não tens. E pronto, basicamente tenho andado de um lado para o outro, de continente para lá e para cá, a viver em Angola agora. E sempre com projetos novos, como é o caso agora também. E como o vosso, e parabéns. Boa. Enquanto eu estive a fazer a lição de casa para falar sobre mudança, né? Na verdade, em todos os temas, nós temos que nos espelhar nas nossas histórias próprias, nas nossas experiências pessoais. E para mim, a minha maior mudança aconteceu no ano de 99 para 2000. Foi quando eu peguei o avião e saí do Recife e vim morar em Portugal. Porque não foi uma mudança, tipo, eu vou visitar minha mãe que mora em Portugal. Eu, de repente, comecei uma vida, mas sem querer. Tipo, eu não fazia planos de morar aqui para sempre. Estou há 20 anos fora, mas... Então, para mim, a palavra de mudança começa com um avião. E para ti, tem uma palavra? Tem a tal malinha, não vale a pena, porque realmente é uma coisa física que me acompanhou ao longo do tempo. Eu tinha uma malinha, tinha uma farda, no meu colégio onde eu Odivelas, no Instituto Odivelas, e o Instituto Odivelas vai receber este podcast. E tinha uma malinha ínfima, castanha, da cor da farda, que tinha 2 coisinhas daquelas que eu digo, há anos 70, não é? Porque isto foi em 79. E eu andava com a malinha, ali cabiam os livros do fim de semana e mais uma muda de roupa para trocar quando chegavas. E a minha malinha foi mudando de cor e de formato, mas está sempre lá. E nem por isso é pacífico lá. E esse é um ponto engraçado, porque a mudança, para mim, atualmente, eu quis revesti-la, mas foi um processo de bondade, de coisas boas, não é? De vai correr bem. Precisei disso e consegui construir, porque eu não era uma pessoa muito, muito otimista e acabei por me tornar uma pessoa que olha para as coisas com cor, que procura encontrar a cor das coisas, porque eu já sou muito monocromática. Mas a mala foi, como eu dizia, mudando de cor, mas provoca-me ansiedade cada vez que tenho que a preparar, mesmo para viajar para as Maldivas. Eu vou para as Maldivas, isso é uma hipótese absurda, não é? Tão absurda como outra qualquer. Eu vou para a Amadora, de férias, e uma empresa de drones, não é? E levo a minha malinha, mas até ao momento de embarcar, eu estou em stress porque me esqueci, ou passaporte, ou do não sei o quê, e agora como é que vai ser? Vou chegar lá, desta vez é que eu me vou esquecer de alguma coisa. E aquilo para mim é um pânico. Portanto, está ali associado a uma ansiedade qualquer pela mudança. Que tiveste, Tenho sempre. A cada processo de mudança, eu tenho essa ansiedade com a malinha. Eu personalizo a ansiedade naquela malinha. E a Taylor, tem uma palavra que... Para mim é o oposto, que é tudo exterior, a malinha e não sei o quê. Para mim é tudo aqui dentro da pele. O meu crescimento foi muito dentro de mim mesma e foi
foi muito em desconforto, em oposição com o mundo. O mundo eu não me identifico, foi sempre em oposição, eu não me identifico com a maneira, com os percursos das pessoas à minha volta, eu me identifico com as pessoas à minha volta, sei que sou estranha para as pessoas à minha volta, é desconfortável as pessoas à minha volta estarem ao pé de mim, e foi sempre assim por oposição, e é giro que veio com a pele, no mesmo, como me sinto no meu corpo, e foi associado às tatuagens também. A tatuagem é uma coisa que tu podes controlar, e sabe muito bem. Qualquer pessoa que tem uma tatuagem sabe bem fazer um símbolo, algo que conseguem controlar nelas mesmas. E eu acho que esse controle sobre o meu corpo e como eu me manifesto no meu corpo, em oposição a como as pessoas esperam que eu me manifestasse no meu corpo. Então foi uma viagem foi o oposto. Mas por acaso tenho esta curiosidade, nunca te perguntei isso, já te podia ter perguntado, ou se calhar já perguntei, não me lembro, que eu também estou na perfeita idade que eu tenho, portanto, não permite. Mas quando fazes, agora não digo, mas quando começaste a fazer as primeiras tatuagens, o que tu esperavas era efetivamente provocar uma reação no outro ou não? Era muito em ti, claro, mas era um statement aquilo, era tipo, vou-te dizer uma coisa qualquer, tu vais ter que correr para perceber. É um bocado isso, ou não? No início era uma transação, aquela pessoa pedia-me para eu marcar e eu marcava. Okay. E honestamente era uma questão de ego, era muito eu tentar eu conseguir fazer aquilo porque era uma coisa difícil, era mais eu a tentar crescer e viver daquilo, não tinha tanto essa parte. Hoje em dia não, hoje em dia... Já é mais livre, não é? Mas é mais... és tu livre. Agora é cá fora. É a minha arte, a pessoa procura-me por isso e hoje em dia valorizo muito mais a interação que tenho com as pessoas e eu de antes nem gostava de pessoas. E é verdade, um processo, não é? É um processo. Sim. E por essa questão de viver em oposição. E porque nós precisamos de estigmatizar também, de arrumar as coisas nas prateleiras delas, não é? E hoje em dia não, estou a aprender muito com as pessoas e sim, também estou a ensinar muitas pessoas, ou pelo menos há uma partilha, há uma terapia de rua que a gente faz ali em 2, 4, 8 horas de tempo que passo com as pessoas e essa parte também já acho que foi um processo de pacificação com o corpo e com os outros. E enquanto cresci a achar que era esquisito e diferente e todas as coisas à tua volta efetivamente dizem-te isso, mesmo que seja mesmo que seja subconsciente ou seja microagressões, mas é o que a sociedade está-te a dizer. E hoje em dia foi um processo de perceber eu sou isto, eu tenho um bom orgulho nisto e é um privilégio. Em vez de não querer ocupar espaço, é um privilégio partilhares a minha história. Certo. Como é um privilégio para mim partilhar a tua história. Claro. Mas tem que ser mútuo, ninguém quer mais que o outro. Há um plano de igualdade maior, não é? Também acho que a sociedade tem uma abertura um bocadinho diferente, agora as conversas são mais comum, a não ser... Acredito que ainda há com alguma desonestidade intelectual de algumas pessoas, mas é mais simpático, é mais politicamente correto as pessoas terem mais abertura. Portanto, há umas que efetivamente têm e outras que andam neste fluxo do politicamente correto. E, portanto, há um ambiente um bocadinho menos hostil, não é? Politicamente correto, desde que se vá tornando em empatia, é o que eu quero. Sim. Que a pessoa se vá consciencializando que é mesmo assim, não é? Mesmo que comece no politicamente correto e seja só para inglês ver, tudo bem. Mas, pelo menos, não vem no princípio já de maldade ou violência ou qualquer coisa. Isso há de acabar por se transformar em, ok, afinal tenho pessoas à minha volta que são exemplo de, ok, isto não é uma coisa abstrata que vi na televisão há 2 anos atrás. Visibilidade é importante, por isso é que há montes de gente a só viver e só isso, só estarmos aqui, só respondermos a questões, umas mais esquisitas que outras, vá. Mas só... Esquisito é o teu nome do meio, portanto... Pois, ok. Mas só isso vai banalizando as coisas. E isso em tudo, em ser mãe hoje 20, ser mãe mais tarde, só se quer ser mãe, pequenas coisas que nós nem sequer questionamos. A sociedade está programada para coisas. Eu acho que como questionei as coisas tão cedo, as pequenas coisas que as pessoas não questionam, questionem logo. Tipo, coisas tão simples como porque é que tens uma aliança no dedo, porque é que tens de casar, ter filhos, porque é que... Sim, há quem o faça só sem pensar que é uma coisa que tem há muitos guiões pré-feitos. E quando tu percebes que o teu guião não vai dar logo quando és mesmo muito pequeno, tipo, inventas o teu próprio guião, isso é uma liberdade gigante. Na altura parece uma prisão gigante porque é assustador,
e pensas que vais morrer sozinho no mundo. Claro, mas depois tens controle. Mas depois tens controle. Sozinho e infeliz, né? Porque você Infeliz, pensa infeliz. assim, Incompreendido, ninguém vai cá para viver sozinho. Nós não fomos feitos para isso. Não é? Eu achei absolutamente admirável que as pessoas tomem esta decisão de, num sítio onde não há espaço para elas, vai haver. Vai haver. Nem que Qualquer vai mulher chegar no mundo de cotovelo. trabalho. Qualquer mulher, as nossas mães, as nossas avós que lutaram contra o sistema, elas foram um exemplo. Sim, e todas essas pequenas mudanças, sejam elas interiores, eu sou da tua facção, a mudança interior sim, porque acho que de facto eu sempre gostei de ter as coisas muito controladinhas, muito direitinhas e portanto para mim sempre fui muito resistente à mudança, até há uns anos atrás, em que tudo mudou, quer eu quisesse ou não, e portanto eu acho que no espaço de 6 anos eu devo ter mudado de casa 5 vezes, mudei de emprego outras tantas e todas essas mudanças fizeram criar um músculo da mudança, se isto se pode dizer assim, e de repente uma coisa que para mim era impensável e muito assustadora tornou-se o meu dia-a-dia. E hoje em dia, e traz-nos isso, traz essa confiança de seja o que for que aconteça, vai correr bem. Ou vai correr, ponto. É que a única segurança que nós temos na vida é a mudança. Ela existe permanentemente, portanto, ela desde que tu nasces até que morres, ela vai estar lá, portanto, está presente. É a única coisa que é absolutamente linear. Mas nós crescemos a ser resistentes à mudança. Sim, claro. Não vês a minha ansiedade com a mala no fim de tantas mudanças. É exatamente isso. É a tua matriz a dizer não, cuidado que agora... É o teu cérebro a dizer tu vais-te cansar e depois queres correr e não consegues. Portanto, o teu instinto é a proteção. Todas as atividades que façam perder um bocadinho mais de transpiração, que te faça bombar um bocadinho mais o coração, a tua cabeça vai te dizer não as faças, sempre. Mas eu acho quando passas essa linha, fica mais eu acho curioso que o absurdo de eu e a Cláudia sermos mesmo diferentes aqui. Eu nasci inquieta, eu nasci querendo mudar e ser diferente. E na verdade era uma busca pessoal, era uma personalidade que nem meus pais, acho que até hoje, entendem. Tu és excêntrica da família também. Sempre fui. Eu sempre fui a primeira pessoa que não foi advogada ou médica. Que nojo. Eu fui a primeira tatuada. Eu fui a primeira tatuada. Eu, quando decidi mudar, era uma ansiedade já de muito tempo. Eu não conseguia porque não tinha dinheiro mesmo. Porque se eu pudesse, com 15 anos, eu já estava na rua. Mas só que antigamente as coisas não eram tão fáceis, não tinha Ryanair e EasyJet, né? Então, isso é uma constante. E eu só, uma vez que decidi parar um bocado, quando eu montei o negócio, é que eu fiquei parada, mas não estava conformada. Aquilo não era a mudança que eu queria. Claro. E mudar, de novo, foi outro desafio. Mas um desafio não, eu precisava dele. Eu procurei e não foi uma coisa que aconteceu. Eu procurei, assim, eu vou mudar e vou procurar. E eu acho que essa procura é o mais importante, né? Tipo assim, eu procuro mudar, eu quero ultrapassar essa barreira, eu quero fazer a diferença. E você não pode esquecer disso 1 segundo no dia. Sim, eu acho que é uma responsabilidade maior, desculpa. Não. Sim, é isso. Há esta coisa da mudança e de como a mudança está ligada também ao ato de agir, de fazer. Claro. Não é só... Nós as duas aparentemente partilhamos esta forma mais interna e mais interior de mudança, mas tal como tu eras inquieta e isso se manifestava em coisas externas, tu ias fazer coisas, pelo menos para mim foi desta maneira que vou dizer, e se calhar para a Taylor também, que é, aqui dentro estava tudo em mudança, sempre. E nós, vou falar em nós, plural, vou pluralizar. E era aquela coisa de, as coisas não estavam bem, tínhamos que arranjar estratagemas para melhorar as circunstâncias. É claro que daí a ação demorou um bocadinho mais, mas a ebulição interna estava sempre aqui, e é uma coisa que em mim permanece. Que há agora mais ainda, agora que já percebi que não morro disto, pelo contrário, cresço e vivo ainda mais, portanto, vamos a isso. É uma coisa que eu ia perguntar, isso de mudança, isso mais uma vez, que nas nossas conversas quantas pessoas nós já fomos? Quantas Sandras? Infinitas. Quantas Taylors? Quantas pessoas já fomos? E né? E vocês sabem dizer? Somos diferentes esta semana como pessoas diferentes.
Tu adquires posturas diferentes consoante a dinâmica de. E a das pessoas. aprendizagem, não é? Porque há muita coisa no teu comportamento ao longo dos tempos que não te deixa especialmente feliz, ou que tu achas que podias ter feito de forma diferente, ou que fizeste naquela altura porque fizeste à luz do que tu sentias, do que tu conhecias, da tua história. E, portanto, a tua história vai trazendo ensinamentos e tu vais vendo que houve coisas que terias, se tivesses tido a oportunidade de voltar atrás, não é? Se tivesses em algum momento possibilidade de andar no tempo, alterarias, provavelmente. Eu, por acaso, acho que alterava montes de coisas. Toda a gente diz, não sei o que, eu não mexia em nada. Eu acho isso tudo muito bonito, mas acho uma cretinice. Quer dizer, tu vais lá, faz a mesma cena, já fizeste isso, faz outra coisa. Tipo, não é? É mais uma experiência, até porque eu, experiências e coisas gosto, não é? Portanto, mas acho que é isso, tem a ver com pôr-te num momento do tempo com a tua história, com o teu percurso, a fazer melhor o que não tiveste a oportunidade de fazer antes, não é? Portanto, é sempre pessoas muito diferentes. E eu acho que é isso, de ser tantas pessoas diferentes, é divertido. E as coisas mais estúpidas, tipo, eu dançava forró, tipo, isso aqui é forró, eu não quero mais dançar forró, mas não tive vergonha, tipo, já passou. Eu gostava de, sei lá, eu tinha uma madeixa na frente do cabelo. Quem é que usa isso? Tipo, esteticamente que a gente muda tudo, eu gosto de cor de rosa hoje em dia, eu uso tudo de peluche. Calças de ganga enormes, tipo 2 tamanhos, ou 3 ou 4 acima, com cintos de cabedal grande, assim, tudo apertado, com umas camisolas de lã que saíam, pareciam uns de peluche, e umas caneleiras, tipo footloose, às riscas, nas cores do arco-íris, meu, tipo, what the fuck? Como é que é possível, tu sabes? E para ti, como é isso da mudança estética? Eu acho que é isso, na altura fazia sentido. Na altura tu olhavas ao espelho e estavas popozuda. Agora não. Super, meu. Eu fazia uma foto ou outra. Wi-Fi. Não havia internet nessa época em que eu usava caneleiras. Mas é isso, mas é esta coisa também da mudança. A mudança pode muitas vezes estar associada a uma ideia de fracasso ou uma mudança, pode ser uma herança embaraçosa do passado. Esta coisa, isto que estávamos a falar, quem nunca teve um corte de cabelo ainda pior do que isto é brincadeira, eu adoro o meu corte de cabelo, mas há esta coisa de mudamos sempre só porque estamos descontentes, ou nós mudamos porque é natural mudar? A mudança é importante, nós não mudamos se não estivermos desconfortáveis, e se estivermos confortáveis a vida toda também não crescemos nada. E tu vês as pessoas que nascem, casam com o vizinho, não viajam, não nada, não experienciam coisas, elas vão ser muito semelhantes a vida inteira. Tu mudas a pele, não é? Tu mudas a pele sistematicamente, tu mudas tudo. Tu descamas, o teu útero descama de 28 em 28 dias. Tudo muda. Hormonas é importante. A questão das hormonas é brutal. Tu, 28 em 28 dias, tens um corpo preparado para fazer coisas diferentes. E quase tudo se concentra em ter filhos, que é uma coisa brutal, viva a espécie. Mas a verdade é que tu estás desenhada, estás codificada para mudar. E isto, obviamente, não é só nas mulheres. Eu estou a aplicar... O ciclo menstrual, na minha perspectiva, que agora não tenho ciclo menstrual. Eu também não. Também já arranquei o outro. Outra mudança. Pois, estava demais. Parece que não quem está na sua vida normal a ter menstruação, mas o ciclo menstrual é muito importante, porque durante o ciclo menstrual a mulher tem que lidar com 4 fases de emoções ou mais, e são diferentes todos os meses, e há um nível de sensibilidade que a mulher cria que nenhum homem vai perceber o que isto é. Sim. Porque tu tens de reinventar todos os meses. Olha, eu tenho a história da minha vida, deve ter sido a história de maior permanência na minha existência, portanto, em oposição à mudança que a nossa vida implica permanentemente, é a questão hormonal. Eu tive uma doença, acho que é importante falar, até para as pessoas saberem que isso existe, porque há muita gente que não sabe que existe, que se chama endometriose, que é uma doença violentíssima, que a maior parte das mulheres que têm, muitas das mulheres que têm, a não ser que seja num estádio muito avançado da doença, pensam que têm só dores ligadas aos ciclos menstruais, mas são coisas altamente limitantes e são processos de um nível de dor terrível. Portanto, eu passei desde da minha idade adulta, dos 18 em diante, até há 5 anos. Eu tive os processos todos da endometriose, em fase crescente, e a endometriose é uma doença horrível, é uma doença mesmo dramática, é uma doença que implica que tu tenhas, para além dessas coisas todas que tu estás a dizer que sentes, vives em dor permanente porque tens contrações
no útero, quase para mim. No meu, acabei a tê-las diariamente durante o dia todo. Portanto, acabei por expelir dois aparelhos, quer dizer, fiz umas coisas rocambolescas, o meu corpo fez coisas rocambolescas. E, portanto, esse foi o processo mais de maior permanência, de maior transversalidade na minha existência, foi esse. E acabei por poder mudá-lo também, no dia em que, não havendo mais nada a fazer, o meu médico efetivamente concordou comigo, que eu disse já não sei quantos anos, tipo, temos então de tirar o útero. E porquê é que há tanto atrito para não te deixarem tirar o útero? Há várias razões, há várias correntes, não há uma só, há várias correntes, mas uma delas tem a ver com o facto de se considerar que a ausência de útero pode limitar uma mulher no facto dela poder querer ter filhos, e que isso é uma coisa transitória, que tu podes querer ou não querer, por um lado. Depois tens questões hormonais. Tu normalmente não tiras o útero só, tu tiras o útero e os ovários. No caso da transição, esse é um bocadinho o tema, porque tu não vais manter os ovários, não é? E o que acontece com a ausência dos ovários é que tu perdes as hormonas, e a ausência dessas hormonas provocam doenças complexas, potenciam os problemas cancerosos. Enfim, é uma conversa, é outra conversa. E, portanto, há uma necessidade de proteção da saúde a posteriori dessas pessoas. E, portanto, os médicos não são muito a favor, mas há correntes que já não são tanto assim. A partir de certa altura, e nestes casos de doença, para mim era muitíssimo mais, limitava muito mais a vida. Eu permanecer com o meu útero e viver, tu pensas há alturas em que tu pensas que é mais fácil só estares ali de um penhasco e acabar com aquilo, porque é o dia todo, sempre, percebes, com contrações, são coisas muito violentas. Mas, portanto, há correntes diferentes, mas temos de ir avaliando em função das situações, e pronto, e a partir desse dia eu efetivamente fui uma mulher cheia de saúde. Eu nem sabia que havia uma vida sem dores. É impressionante. Sim, eu anos a seguir beliscava-me, do tipo, como é que é possível? É assim que é normal, né? É a mesma lógica, a lógica é igual, é tipo, é perguntarem, queres viver mais 20 anos com dores ou queres viver mais 2 sem dores? E provavelmente tinha escolhido 2. Sim. É assim, há ali um tema, aqui é a mesma coisa. Há um tema que é mais, se calhar, mais amplo do que isto que eu estou a falar, que estou a centrar só em mim, na minha doença, mas para quem não quer ter útero, haverá outras pessoas que não querem ter útero. E esse é um tema, eu acho que é um tema engraçado. Se tu és dona de ti própria para tomar decisões sobre intervenções estéticas, não sei o quê, se calhar não, se pedires para tirarem um braço, se calhar não te tiram, se tu não tiveres nenhum problema. Portanto, há ali questões éticas que terão de vir a ser discutidas e resolvidas. Avaliadas, quer dizer, nós estamos a viver num mundo em que as pessoas tiram costelas para ficarem com cinturas mais finas. E tiram dentro da bochecha para ficar com o rosto fino. Não sei, eu parto do princípio que as costelas são necessárias. Mas percebi que ela era muito necessária. Mas aqui é mais em oposição. É porque é que se tu quiseres meter maminhas é ok e vais meter maminhas, e se queres tirar precisas de 2 avaliações psicológicas, mais não sei o quê, mas tens de pagar tudo porque é privado. Não, mas eu percebo, é maluco, ok, então quer tirar maminhas? Está louco. Sim, mas é esta coisa mas é um estereótipo da mudança. Quem é que tem direito à mudança, não é? Se é a pessoa que sente e quer mudar, ou se é cá fora que exigem um outro tipo de mudança. Eu aqui até sinto que é machista, que é, se eu quero tirar maminhas e já não estou aqui a fazer... Não estão a fazer nada aqui, né? É tipo, não quer maminhas, já não há nada que interessa ao male gaze, não podes. Se quer meter uma copa gigante, assim, não é? Por favor, vem. É esquisito, é porque é que socialmente está aceito. Mas isso no privado também acontece? Se tu fores a uma clínica privada para fazer uma cirurgia de redução, também tens que ser avaliada? Não sabia. É brutal, não fazia ideia. Há coisas incríveis. A redução não sei, mas provavelmente sim. Mas tirar tudo tens depois mastectomia total, sim. Não, és maluco qualquer. Mas o fim do dia acaba sempre com o nosso direito ao nosso próprio corpo. E enquanto mulher há um peso maior em relação a isso, porque desde miúdas o nosso corpo foi muito mais policed, escrutinado. E isso dá-te um sentimento de não controlo que vai crescendo connosco. Sim, e tu própria és educado para achar que estás a fazer uma coisa que não é tão fixe. Sim. Não é assim tão certo. Mas uma coisa, desculpa só a parte que eu queria voltar, que a Taylor dissesse, não, está certa. Que ela disse que nenhum homem vai perceber a mudança que a mulher tem todo mês.
Como é que sentiste isso? Como é que chegaste, tipo... Esta é a né? parte gira de fazer transição, porque como tomo hormonas, como estou a fazer um processo que não tem um fim nem um início, eu não tenho um goal, só para te esclarecer. Mas o meu goal é sentir-me bem hoje e amanhã e enquanto estiver confortável... Todos os dias decidir sentir-te bem, seja como Enquanto for, estiver não é? confortável. Não tens 5 sessões, não é? É isso, não é depilação a laser. E deste lado é muito giro porque crescer num corpo de mulher em que estava desconfortável porque aquele não era o corpo que eu queria, mas lidava com a perspectiva social, as expectativas sociais em relação àquele corpo feminino, e de repente o meu corpo está a masculinizar e há dias que me visto um bocadinho mais masculino, outros dias não me apetece, mas nos dias que me visto mais masculino e sinto que a interação do outro lado já a pessoa pensa que eu sou um homem, é hilariante. Já tens mais. Recebem-te melhor. E isto é impressionante, é sentir que no mundo estás mais confortável. E eu não digo que é porque eu estou mais confortável com o meu corpo, porque eu já tinha pacificado com eu sinto que o mundo me aceita melhor. Porque Isso é confortável, não é? Isso é confortável. Não tens que explicar tanta coisa. Há um privilégio homem. Que e branco, né? Pois, claro. Mas eu acho que tens razão no que estás a dizer. No entanto, há uma coisa que eu também acho, que é quanto mais confortáveis nós estamos, seja em que mais confortáveis estamos no mundo. Sim, mas até exatamente o feedback externo é diferente. Mas A maneira como te posicionas é logo diferente. E isso, enfim. Sim, a linguagem corporal é toda mais fluida, há menos tensões, tudo mais. Mas neste momento estou num ponto em que não estou 100% confortável, estou confortável comigo mesma, com os meus amigos, com pessoas normais, mas em situações em que estou assim, eu também estou desconfortável. Mas quando aquela pessoa me percepciona como homem e interage comigo como homem, eu sinto que a interação é diferente. E é sempre mais... Quais são as diferenças que tu notas? É pá, tudo. Eu acho que agora, sempre que ando de Uber, tenho uma conversa significativa. De antes, sempre andava de Uber. O tempo, sei as lá. notícias. Era o tempo. Essa ou nada, temperatura está boa. a temperatura está boa. Sei lá. Todas as mulheres já tiveram uma situação de táxi em que o senhor te meteu desconfortável. E isso eu já não tenho. Agora, Curioso, né? Eu cheguei ao fim, já tenho o fim da viagem e o senhor dar-me um passou bem, tipo, bom dia, e não sei o quê, tipo, Palmadinha nas costas. É quase. Aqueles abraços. Há uma questão de bros que é injusta, é bem injusta, porque eu sou a mesma pessoa. Há coisas tão simples como eu não depilar as pernas e não ter que pensar sobre isso. Tipo... Super prático. Coisas Simples. simples. Uma transição tão desgraçada em fazer implantes. Pois eu não tenho pelo, queria implantar e colocar de novo. Aquela clínica saudável podia patrocinar e colocava pelo. Já houve movimentos desse género. Eu lembro-me de alguém me estar a falar, já há alguns anos, ter ido a Cuba e aparentemente na altura era moda, era tendência as senhoras a serem mais peludas. Ao ponto de fazerem coisas estranhas, nomeadamente uma espécie de ligas de pelo na perna. E isto era cultural. Exatamente, e isto era um elemento sensual, ainda para mais. E eu acho maravilhoso, lá está, mais uma coisa de mudanças. Não só mudanças culturais, diferenças culturais neste caso, e de como estes aspectos se vão alterando ao longo dos anos e como faz sentido numa determinada época e deixa de fazer na outra. E há uma coisa... Eu queria voltar a usar a madeixa. Eu queria usar a madeixa. Só uma na frente aqui, assim. Era uma charme. O ideal mesmo era nós podermos ir à rua e ser indiferente, seres de um género ou do outro, seres homem ou mulher, e poderes usar da maneira que quiseres. Para mim isso é o goal. É tu, como mulher, ires ao guarda-roupa e não te preocupares em vestir uma saia curta ou um decote porque vais passar em algum lado. Ou sendo homem, não te preocupares em vestir aquele rosa e flores e não questionar a tua orientação sexual. Isto era o goal. Para mim era o ideal. Era mas há sítios onde isso questões de acontece, género. não é? Com alguma urbanidade, não é? Com mais cosmopolitas, porventura, não sei, grandes cidades, em que se nota menos, ou seja, há muito mais gente diferente que não está ali tão estereotipada, tão parametrizada. Quanto mais pequeno é o sítio, mais estereotipada é a coisa, portanto. Mas uma coisa curiosa que eu lembrei agora, quando eu morei em Angola,
Angola super preconceituoso com os gays e tudo, mas o fardamento uma das maiores empresas de segurança, eles eram todos vestidos de cor-de-rosa. Porque o cor-de-rosa lá não é conotado para menina. Então eles todos, imagina, o segurança era só uma cor que se via de longe. Isso então, é legal. isso é espetacular. E eu fiz, eles estão todos de rosa. Então eu, epa, que ótimo! E ninguém tá lá com sua capa 47, todo de rosa, de fato inteiro. Curioso. É giro. É, bem giro. Mas eu acho que as próximas gerações, em relação à sexualidade, gêneros e tudo, vão estar um bocado mais... Eu espero Agora que sim. isso daqui a... Pelo menos já estão nasceram agora num movimento, não é? No meio de um movimento em que está na ordem do dia o tema e, portanto, é... E falar em próximas gerações, e como é que é essa relação, essa tua mudança de construir amor com um miúdo que já tem 10 anos? Tem sido... Que já vinha semi-construído, é isso? Olha, tem sido uma coisa enorme, com mudanças de minuto a minuto, quase. A primeira... Eu tive ali dois momentos logo no início impactantes, que foi, meu Deus, eu agora vou fazer isto. E agora, pronto, agora vou ser mãe, isto não é uma coisa, isto é uma coisa absolutamente definitiva. Enquanto eu existir, esta criança vai ser o meu filho, portanto, eu não... Vai ser para sempre. É a primeira vez que é uma coisa mesmo para sempre. Não me vou separar dele, não me vou divorciar dele, não vou devolvê-lo a ninguém, não é? Portanto, primeiro isso. E o momento seguinte foi... Eu gosto dele, mas o amor, quando é que chega? Porque ele foi muito reativo no princípio, ele tratava-me com correção, mas se eu não existisse para ele, aquilo era espetacular. Tipo, estás a ver? Estás aí, e agora tu existes. Pá, não, ele tinha um desrespeito pela figura feminina, mais uma vez, brutal. E portanto, eu para ele era um commodity, não é? Tinha casa e tudo, mas enquadrar-o ali numa coisa qualquer. Mas se ele pudesse evitar falar comigo e se eu também pudesse evitar falar com ele, era nice, era mesmo bom. Sim, e ficou muito próximo do meu companheiro, portanto ficou logo tipo I'm one of the guys e tipo... E eu existia ali para legitimar aquela permanência dele em casa. E eu pensei, isto vai durar, e durou algum tempo, e eu tenho que construir a minha relação com ele em cima da rejeição que eu sinto em quase tudo, não é? E pá, isto é uma coisa muito dura, eu passei ali momentos, tinha tantos ciúmes. E ter de lutar com isso para não ser uma coisa também muito negativa, não é? Porque depois tu também transmites isso aos miúdos. Pá, mas muito rapidamente tu estás completamente dentro porque isto são os momentos dolorosos, não é? Mas depois o dia-a-dia dele, a cara dele, a forma como ele interage com as coisas e como aos poucos também se relaciona, não é? Ele tratava-me por tia, não é? No princípio era a tia. Do nada, ele foi para o colégio, começou a ter aulas de inglês, deve ter percebido que havia outra maneira de chamar a mãe, que não era aquela que ele já usava para chamar a mãe à sua própria mãe biológica. Então chegou a casa um dia e soltou um mami e ficou um mami. Também são momentos de mudança. Sim, não é? pá, foi uma coisa, não estás a perceber, eu a correr. Festa! Tinha os meus 300 melhores amigos, não é? Pronto, e esta foi a primeira coisa, e depois, cada vez que nós tínhamos um período de férias em que eu conseguia estar um bocadinho mais com ele, pá, davam saltos na relação que era uma coisa absurda, tipo uma semana. Nós voltávamos super amigos, super compinchas, estás a ver? Mas sempre o furo ia sempre passando para o nível seguinte. E depois a mesma coisa com o mami. Depois largou o mami, deve ter pacificado a coisa e agora gasta-me o nome. Mãe, faz uma coisa, mãe, eu sem filho, mãe, sem filho, mãe, sem filho. Às vezes não diz nada, eu sem filho, e ele, mãe. Já brincamos um bocadinho ao contrário. Mas pronto, foi uma coisa muito natural e eu tinha noção de que eu tinha esta disponibilidade para amar. Sempre foi uma coisa absolutamente clara para mim. Eu já tinha esta relação também muito particular com os meus sobrinhos. Tenho com eles uma relação que não difere em nada daquela que tenho com o meu filho. Portanto, tenho um amor. Esse meu amor é igual. Não, pronto, é evidente que estou mais tempo com o meu filho e tu tens uma relação de maior proximidade diária com ele e portanto acompanho as histórias todas dele. Isto também vai construir um outro
um outro histórico, mas o amor é uma coisa inteira, não tenho mais amor pelo Filipe do que pelo Bernardo, pelo André e pelo Júnior, portanto tenho essa coisa muito forte. Duvidei no princípio em relação ao Filipe, mas depois a coisa mudar e construir amor também, né? Mas ele também tem-me facilitado imenso a vida, porque ele é um miúdo muito especial. Claro que não é óbvio que é meu filho, mas é um miúdo muito especial, porque é um miúdo muito, muito esperto, é um miúdo que não acredito que tenha vindo da relação comigo, se bem que é um dos meus recursos estilísticos. Brinca com a ironia, para ele a ironia é uma coisa... Portanto, é um miúdo que é esperto, é um miúdo que tem tido bons resultados na escola, que tem lidado bem com esta diferença, porque ele entrou para a escola com 8 anos, nunca tinha estado na escola, não era registado sequer, portanto tem ali umas diferenças em relação à média, que são diferenças que eu não quero atenuar, ou seja, que eu quero que ele assuma para perceber que a vida dele tem uma dinâmica particular e que tem que aprender a viver. Se fosse coxo, tinha que usar uma bengala. Aqui começou com 8 anos, vai ter um timing diferente na escola. E é mais importante para mim os soft skills, não é? As coisas da ligação com as pessoas e o afeto e o pertencer a alguma coisa e o construir e ter histórico e não sei o quê, saber que para onde voltar. Tudo isso é mais importante do que a escolaridade, mas ele também me tem ajudado nisso, tem tudo corrido uma mesmo. Coisa atrás da outra. Muito bem mesmo, tive imensa sorte, eu, mais do que ele, porque ele tem um traste de mãe, mas é verdade, eu tive mesmo muita sorte, está a ser espetacular e não consigo imaginar como é que eu vivia a minha vida antes, não percebo como é que eu vivi sem isto. Na realidade, aquilo que eu ia perguntar era: há de facto um momento em que percebemos que mudámos? Há alguma coisa que vos tenha acontecido e que de repente vocês pensam: meu Deus, quem é esta? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu agora penso desta maneira ou ajo desta forma? Isto já vos aconteceu? Eu acho que sim, depois de qualquer momento mau. Uma morte, um fim de uma relação, terminar, aqueles pontos importantes da vida, que durante uma semana ficaste na cama deprimida ou durante uma semana passaste bêbado ou qualquer coisa. Cada um lida como quer. Eu acho que são esses momentos em que tu nasces de novo, que são os momentos em que sentes que se isto não mata, já não. Se sobrevivi a isto, vou sobreviver a qualquer coisa. Alguém dizia. Há uma Gloria Gaynor a passar na nossa cabeça. I will survive para sempre. Alguém disse a algures, isto já é a tradução, que para realmente viver nós temos que morrer enquanto estamos vivos. E eu acredito mesmo nisto. É só quando há algum choque com a tua realidade, a tua rotina que tu fazias há 10 anos e já nem sabias que tinhas opções, é sempre quando alguma coisa acontece que muda aquilo, é que tu percebes que és muito mais que isso. E esses pequenos momentos de mudança que na altura parece que o mundo vai acabar e quando sofres das ansiedades, das depressões, de dor crónica, quando sais daquilo é tipo, agora estou mesmo a viver. É um momento, existe outra vida para lá tu estás tão habituado às vezes a estar dentro do teu esquema, das tuas redundâncias, que depois quando alguma coisa nesse ciclo se quebra, há uma vida nova e tu até tens vergonha de ter sentido mal antes com as coisas, porque na verdade a vida esteve sempre ali, ela esteve sempre a acontecer, tu é que tens uma alteração, tu é que tiveste uma alteração, não é? Portanto, percepção de elementos, não é? Uma coisa curiosa que essa de mudança, até porque eu falei que a minha grande mudança foi sair do ambiente que eu vivia e que fui muito feliz no Brasil, mas não voltava, é que eu só percebi que de fato mudei quando eu comecei a fazer parte disso aqui. Porque, na verdade, antes eu sempre me sentia estrangeira. Sim. E eu não sou estrangeira, eu faço parte daqui. Quando você passa na rua e as pessoas lhe cumprimentam, quando vizinham, E eu faço parte daqui. E esse fazer parte, para mim, é que foi a mudança. Claro que sim. Como aquela sensação de pertença com o taxista ou com o motorista do Uber, não é? Mas estávamos aqui a falar de uma coisa que me parece muito curiosa, é que de repente parece que a ideia de felicidade, que é aquilo que todos nós andamos aqui à procura, ou assim se espera, pelo menos, ou se presume, a felicidade parece ser um grande entrave à mudança, porque parece que quando nós estamos muito felizes, a vida está a correr lindamente, não é preciso mexer em nada e vamos a ficar sossegadinhos para ver se isso se mantém, e é estranho, não é? Porque ambas são duas coisas positivas
e é giro como uma pode impedir a outra. A reversibilidade é crucial. Eu digo esta frase sempre, que eu lembro-me numa aula de inglês, daquelas áreas temáticas, não sei se era antes de ir de férias ou talvez antes de ir de férias, antes, no final do ano, estás a acabar, já tens aqueles temas mais light, e havia um texto em inglês que dizia a reversibilidade sobre as férias. A reversibilidade é crucial. Porque é que tu gostas de estar de férias? Exatamente porque depois tens o ano inteiro em que trabalhas, ou precisas de descansar porque trabalhaste o ano inteiro. E portanto é exatamente na altura do desconforto que tu tens que pensar em alternativas, ou que tu ficas atento a uma coisa que difere daquilo que é o teu percurso até aí. E portanto é aí que tu pensas, não, se eu estou mal, eu vou encontrar um caminho, e este caminho será aquele, será o outro, vou explorar, tenho uma luz, e tu vais à procura. Portanto, toda a gente fala disso agora, que é a zona de conforto. É por desconforto, tu encontras soluções. Quando tu sais do teu quadrado, tu encontras respostas. Se tu estás ali, e está sempre tudo bem, e estás no sol, e tens o cocktail, e estás na piscina, Tudo isso a tua grande loucura vai ser um cocktail novo, estás a ver? Enquanto que, a não ser que estejas mal do estômago, e se estiveres mal do estômago, já pensas que se calhar não vou beber este cocktail, vou antes ali ler um livro e encontras um caminho para uma coisa qualquer. Acho que sim, acho que é necessário. Tu não consegues ter luz sem ter sombra. Exatamente. Tu não consegues reconhecer uma coisa boa se não tiveres coisas más. Exatamente, tu não valorizas, portanto não procuras nada. Lá está, porque o teu instinto, que é como é que é, o corre... Foge, ou não sei, o fight and fly, não é? Fight or flight. É a mesma coisa. Porquê é que isso acontece? Porque o teu cérebro está sempre a dizer, fica no conforto, não te mexas. Se tu estiveres aqui não te acontece nada, se não te mexeres, vais só morrer porque não estás a mexer, mas não vai acontecer nada. Tu te habituas ao desconforto. Exatamente, mas justamente, e onde é que aqui encaixa o tédio ou o aborrecimento? Porque mesmo quando as coisas estão a correr smooth sailing, não é? Acontece a toda a gente também, não é? E cada vez mais com a rede social. Tens uma expectativa de sucesso, de viver, de tudo, altíssima nos dias de hoje. Por isso acho que nós cada vez mais, se temos uma coisa boa, já questionamos. Será que é tão boa assim? Yeah. Não, mas eu nem digo nessa perspectiva, eu digo mesmo numa forma mais inclusiva, que é assumir que de facto as coisas são válidas e fazem sentido durante um determinado período de tempo, e que depois a inquietação, acho que é uma condição natural, a minha é normal. Humana, não é? A inquietação, a curiosidade, e há sempre um momento, nem que seja ele intelectual, seja ele emocional, em que a pessoa sente que está na altura de fazer outra coisa. A minha zona de conforto, por exemplo, na minha zona de conforto, o sofá tem espetos. Eu fico assim, né? Zona de conforto, mas o sofá ali não é nunca muito confortável. Eu acho que o tema é que tu tens de ter sempre, independentemente do momento da tua vida, tu tens de ter sempre, saber sempre o que é que te faz andar. O que é que te faz explorar, o que é que te faz ser feliz, não é? O que é que te motiva? E há alturas da tua vida em que tu até estás confortável, mas questionas, mas porquê? Mas faz sentido? Isto porquê? Porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu me mantenho nisto? Tantas pessoas a fazer outras coisas, há um filme que te chama a atenção, um livro que te chama a atenção, tu tipo, e se eu fizesse? Na verdade, tu... Se encontrares respostas para te fazerem andar para a frente, tu estás sempre a encontrar soluções novas e estás sempre em mudança, não é? Estar ali, eu não sei, quer dizer, eu às vezes ponho-me a pensar, das pessoas mais felizes que eu conheci foi a minha avó e o meu avô, um casal super feliz, não é? Eles tinham uma vida de ramo-ramo tranquilíssima, não é? Numa idade já avançada, as coisas deles, um pequeno almoço, a minha avó andava ali. Deve ser aquele mesmo galão, ou mesmo sumo, sim. Depois o meu avô andava nas cenas dele, ia sulfatar umas coisas e depois tinha uma forja, e depois, ele trabalhava, ele era, como é que se chama? Serralheiro mecânico, portanto martelava umas coisas, depois a dada altura já estragava os interruptores de uma luz que não acendia, não sei o que, ele ia lá, aquilo punha-se tudo em curto-circuito, já variava tudo, mas ele precisava deste movimento, mas aquilo era sempre a mesma coisa, não é? Depois ao seguir ao almoço iam tomar café, babá. E eu penso, o que é que faz correr aquelas pessoas? Se calhar já nada, o que os fazia correr a eles
era saberem que nós estávamos bem, que nós estávamos orientados, que estávamos a fazer o nosso percurso, que a escola corria bem, que íamos ser felizes, casar, ter 18 filhos, aquelas, o que era importante para eles. Portanto, se nós encontrarmos o que é importante para nós, mesmo que estejamos em algum marasmo, e essas coisas persistirem à nossa volta e nós continuamos a contribuir para que elas aconteçam, se calhar não é assim tão mau, não, quer dizer, não sei. A felicidade é diferente para toda a gente. Sim, lá está. E entre gerações mudou imenso. Por isso concordo, cada um tem que descobrir o que é que o faz feliz. E há coisas diferentes ao longo da vida. Não é? Ao longo da vida, eu disse, a felicidade muda. Muda. É isso. A felicidade muda. Antes era uma coisa, agora é outra. Quem é que com 15 anos não achava que aos 20 ia ter a vida resolvida? Tá. Não aconteceu. Não, mas depois eu começar, no meu tempo era no ano 2000. Era assim lá longe. No ano 2000 tu vais ver. Depois até houve o Banco da Milênio, lembra-se do Banco da Milênio? Pois. E agora vai parar tudo, vais morrer, explodir os computadores. Tipos humanos. Agora é ridículo, não é? Para nós pensar nisso, como é que... Não, e todas estas mudanças, há uma história que eu costumo contar muitas vezes porque é muito divertida. Eu estava a trabalhar numa agência e a certa altura havia uma rapariga que era estagiária e estava a tentar fazer um telefonema para alguém e alguém lhe perguntou se o telefonema já tinha sido feito e ela disse, mais ou menos, eu acho que o telefone está estragado porque aquilo faz um barulho esquisito. Ela disse, não, mas continua a ligar que eles de certeza que atendem. E ela põe aquilo em alta voz e a certa altura aquilo começa a chamar e começa-se a ouvir aquele som do fax. E nós dizemos, mas isso é um fax. E ela olha para nós e diz, o que é um fax? E nós dizemos, oh meu Deus, toda a gente envelheceu 40 anos naquele momento, como é que alguém não sabe o que é um fax? E estas mudanças, assim, eu não trabalhei, ou trabalhei muito pouco no tempo do fax, mas ainda apanhei o fax. Mas ainda sabe o que ainda me lembro do fax, os meus pais usavam um fax, tínhamos um fax em casa. Eu tive esse choque cultural uma vez que eu estava a falar com as filhas do Tó e eles, uma tem 24, se eu não tenho erro, se estiver errado elas que me perdoem, e outra tem 26, e eu estava a falar de uma música qualquer que elas estavam a ouvir, porque eram potencialmente as mesmas que os pais ouviam em casa e, portanto, elas também já as conheciam. E eu estou entusiasmada a contar que havia um videoclipe que havia não sei o quê, que aparecia não sei o quê, e chama-lhe um teledisco. E elas, o quê? Oi? Teledisco? O que é assim um teledisco? E o primeiro que eu... Agora já não me engano, eu já digo videoclipe. Mas o estar mais velha também, isso, voltando um bocado à mudança, essa coisa de mudança de tempo, de tecnologia, de tudo. Sim. E tem uma coisa que é... Eu quando... 20 anos atrás, uma pessoa da minha idade era velha. Então, às vezes eu penso, eu tenho tantos planos, eu tenho tantas coisas ainda para fazer, que eu, tipo... Isto ainda só agora começou. Só agora começou, pá, vamos lá. Mas eu às vezes também olho para mim como sendo... Eu devo ser uma velha muito condescendente. Tipo, eu olho para mim e digo, estás tão velha, tipo... Pá, mas sim, as pessoas amigas, a maior parte delas estão muito a pior. Depois tenho velha condescendente, sai daí. Estás a ver? Tu encontras resposta... Eu também foi numa agência que eu trabalhei e que tinha uma pessoa que não era muito mais velha do que eu, mas sei lá, uns 10 anos, e ela se vestia de forma muito jovem. E eu lembro da crítica de outros colegas dizendo, olha como ela se veste. E eu olho para mim, eu fui para uma reunião com a t-shirt do E.T., com o cabelo preso, com sapatilhas. E eu olhei pra mim e fiz, epá, eu tô igual aquela... Acabou. Estão a dizer assim, olha como ela se veste, ela ainda tá assim. E tá a começar agora. E eu não vou parar de fazer planos, e eu não vou parar de mudar. Continuar. E eu acho isso tão bom, você começar com essa nossa maturidade a pensar, peraí, tipo, a gente pode. Agora. E com o envelhecimento da população vamos ter ainda muita plateia. Tipo, 250 muita plateia. 2070. Cá estaremos. Não é? Isso é bom de você começar a imaginar. Na entrega dos prémios de 50 anos do absurdo, estás a ver os velhos? Era bom. Se nós vimos os nossos avós com 20 anos, os nossos pais com 20 anos e nós com 20 anos, já não tem nada a ver. Por isso, a idade é um número. Ainda bem, né? Eu adoro. Eu adoro. Eu agora reclamo de algumas coisas do meu corpo que, tipo, aos 20 anos era um problema que eu pensei que ia morrer. Tipo, assim, tipo, não gosto dessa anca. Tipo, agora tá linda, tá ótimo. Os problemas são outros. Sim. E a mudança
Lá está. Tudo. Há esta mudança que é uma espécie de mudança involuntária, não é? Que são coisas que vão acontecendo, nós vamos reagindo ao mundo à nossa volta e depois há esta... Se calhar é ao contrário, aquilo que eu queria dizer, porque depois há esta mudança física, não é? Que nos obriga a mudar. Portanto, esta ideia de mudança... É melhor pacificarmos com a coisa. Isso é a gravidade. A gravidade é que faz isso, não és tu que mudas. A gravidade é que é mais intensa. Eu vi uma vez alguém dizer isso, no dia em que eu percebi que as minhas mamas concorriam entre si para ver quem chegava primeiro ao umbigo, é que entendi que havia ali um problema qualquer e que era preciso fazer qualquer coisa. Se calhar usar sutiã. Mas sim, estás a ver? Concorriam e tal. Mas sim, a gravidade é que faz isso. Relaxa. Sim. Em todo o caso, temos que agradecer à gravidade e a outros elementos também, mas é isto, não há como fugir disto. Não. A mudança está aqui, deal with it, aceita, não aceita, contraria. Sim, o melhor é realmente nós encontrarmos um caminho que nos leve a pacificar o tema, porque se tende só a piorar, portanto, não é? Senão tem que fazer outra mudança um bocadinho mais à frente e elas custam cada vez mais a fazer. Claro. E é verdade, mais dinheiro porque há também. mais inércia, há mais inércia que eu acho que haverá pessoas que não, mas a idade também te provoca um bocadinho mais de inércia, até física, não é? Tu mexes de forma diferente, sim, portanto, claro. Isso também deve interferir, imagina. Gente, assim, gostaríamos de falar muito mais que mudança é tudo, mudança até do calipo, que agora não tem calipo de verde, não sei o que, tem calipo colorido, eu acho. Mas o EPA ainda tem aquela bolinha de isso não mudou. Eu acho que isso não acaba com isso, não vai. Vocês querem o patrocínio da Olá? Eu passo a patrão, pode ser. Nós não dizemos que não, mas já estamos fartas de ver coisas da nossa adolescência e infância a desaparecer, lá está, isto é uma mudança que me desagrada, vou deixar aqui já. Deixar claro, escrito. Exato, claro, eu quero coisas. Não terem acabado com óleo de filha de bacalhau assim à toa, pelo menos agora há coisas que foram muito boas. Mas olha, eu acho que ainda bem que mudaram, não é? Por favor, né? Agora... Mas bem, eu acho que assim, temos que encerrar a conversa, mas eu acho que a lição que tiramos daqui é que a melhor mudança é aceitar a sua felicidade. Mesmo. Seja o quanto ela evolui, você também muda, e muda, e muda, e tá feliz consigo mesmo é o mais importante, não é? E... absurdo é continuar a fazer as mesmas coisas e esperar. É um Einstein, não foi que eu coloquei aqui. O absurdo é continuar a fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu acho que é a definição de loucura. Que pode ser. Sim, que pode ser extensível também esta ideia. Sim, mas lá está. É a questão dos eufemismos, estás a ver? Porque nós arrumamos o absurdo na loucura e pode não ser loucura, não é? Pode não ser loucura. O absurdo na minha perspectiva, mas esta é uma outra discussão que eu não sei se vocês já fizeram. Era isso que eu ia dizer. Vocês têm que ouvir o primeiro podcast, que é todo ele sobre absurdo. Faz sentido que tenham debatido isso, desculpem, eu ainda não ouvi. Nós somos pessoas muito ocupadas, ainda não. Já saiu no dia 19, não é? Exatamente, no dia 19 de dezembro. Exato, eu ainda não tive a oportunidade, peço imensa desculpa. Estava-me a querer armar em importante, não tive tempo. Não vai voltar a ser convidada. Vocês acham que não repetem os convidados como repetem? Então, já quer dizer, na segunda temporada, né? Repara, se mais ninguém nos disser nada, nós vamos ainda temos a segunda opção para reconstruir a relação com elas, não é? Mais uma mudança. Exatamente. Fazemos tudo com as mesmas coisas, mas mudamos o sítio, mudamos o tema, mudamos tudo. Mas sim. Mas olha, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Foi um prazer, uma honra ter podido vir aqui começar o programa de 2020. Muito obrigada. Boa. Bem no papel. Para mim também foi uma experiência bem fofinha. Não, e tem umas trufas ótimas, umas trufas de chocolate maravilhosas. Quero ter com catering. Boa produção, sim senhor. E, gente, assim... podem nos encontrar. Né? Sim, por favor, estes temas todos, os da mudança, os outros para trás e todos aqueles que vêm para a frente, nós vamos... E sugestões, não é? Vocês também devem querer sugestões de temas engraçados. Sim, lá na terceira season, que é quando nós esgotarmos já as nossas ideias, porque são tantas até lá, mas sim, tudo é bem-vindo. Mas também convidar as pessoas a virem falar connosco no Instagram e no Facebook, porque aquilo que nos interessa, de facto, são as vidas privadas e a forma como as pessoas vivem a sua vida e querem viver a sua vida. Não interessa se são nomes conhecidos, nomes não conhecidos. São histórias. Sim, são histórias. E nós queremos trazer discussão
queremos trazer a discussão com respeito, obviamente, e queremos só pôr as pessoas a pensar e descobrir uma novas partilha. formas. E outra coisa, no Instagram também e no Facebook, vamos ter uma rúbrica nossa que as pessoas vão dar sugestões de livros, filmes, obras de arte que tenham a ver com mudança. Tema. Boa. Então você estudar, ler um bocado e pensar sobre isso. E e partilhar conosco depois de ler. Por que não? Sim, é Ok? isto. Obrigada. Obrigada pela generosidade. Obrigada a vocês. E Obrigada. Obrigada. Agora com isto desligado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que foi fixe. Um áudio, a sério? Oh céus, tem mesmo que ser. Odeio o áudio. Isto já está? Ok, espera. Olá, ligou para o telemóvel da Cláudia. Eu neste precisamente não posso atender porque estou a fazer sabe Deus o quê, mas irei ouvir e tentarei responder. Até já. Amiga, me belisca. Já estamos em 2020 e eu nem acredito. Que sonho, viu? O meu 2019 durou uns 5 anos. Tava farta. Mas olha só, tava assistindo agora o primeiro episódio do ano e está maravilhoso. Ficamos incríveis, a nossa voz de radialista com os microfones novos. E além de tudo, o Paulo foi fantástico em nos emprestar aquela sala, né? Acho que aquela sala poderia ser em qualquer sítio do mundo. Nova York, Tóquio, Chicago, nem sei. Mas tá aqui no meio de Lisboa. Fantástica! Vamos voltar lá mais vezes, hein? Beijo, me liga e feliz ano novo, amiga!